Estamos de volta para lhe oferecer mais 10 minutos de formação na escola bíblica, a partir do que está escrito na Epístola aos Romanos. Começámos ontem a ver o capítulo 10, vamos continuar, digamos, dentro deste capítulo, porque temos muitas coisas para aprender, eu diria entre o capítulo 10 e mesmo o capítulo 11. Temos também, porque é diário, o pastor Pedro Esteves connosco. Pedro, olá, bom dia, sejas bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Vamos iniciar mais este episódio com o sumário. O nosso sumário de hoje, no fundo, a ideia-chave para este programa é tentarmos perceber de que forma é que a Igreja cristã é mais uma continuidade do que propriamente ruptura com a grande herança judaica e de revelação de Deus ao seu povo. Claro que Paulo é o homem perfeito para nos explicar esta ligação. Muito bem. Então vamos pegar, não no capítulo 10, mas no capítulo 11 de Romanos, para lermos aqui algumas passagens do capítulo 11, versículo 1, 2, 5 e 7. Ora bem, siga connosco a leitura que diz: Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Bom, quando lemos esta passagem, nós podemos ver que Paulo, de alguma forma, ou podemos dizer que há aqui um ensino comum no cristianismo, que, ao que parece, Paulo rejeita por completo, e sobretudo nesta passagem, não é? Sim, esse ensino comum a que te referes é claramente a ideia de que Cristo e, portanto, o cristianismo, a Igreja fundada por Cristo, de alguma maneira, significam uma rejeição, se quisermos, do Antigo Testamento ou de tudo aquilo que foi a herança judaica que Deus estabeleceu em Israel. E o apóstolo Paulo é muito claro a estabelecer aqui uma nova realidade, nova, comparando-a com esta dimensão que ainda hoje no mundo cristão algumas pessoas parecem querer, o apóstolo dizendo que, na verdade, Deus não rejeitou um povo. Então, alguma coisa foi anulada? O que é que continuou? E é interessante que o apóstolo dá-nos aqui algumas pistas para compreendermos que o que aconteceu, na verdade, foi um processo de continuidade. Quer dizer, que há uma nova fase na história da relação entre Deus e o seu povo, e a terra, e os seres humanos, é evidente que há. Aliás, nós devemos, sobretudo, compreender as várias etapas que nos são apresentadas ao longo de toda a revelação bíblica como etapas do relacionamento entre Deus e o homem. Isso. É quase como se essa fosse a verdadeira história que a Bíblia conta. É verdade que no Éden, os primeiros capítulos da Bíblia, é-nos ali apresentada uma forma de relacionamento entre Deus e o ser humano, os nossos pais, muito distinta da forma de relação que vamos encontrar no tempo dos patriarcas, essa distinta do tempo ou da forma como Deus se começou a relacionar com o povo, especialmente depois de Moisés, por exemplo. Claro. E é evidente que nós, quando chegamos a um momento crucial, se quisermos mesmo, o centro da história deste ponto de vista da relação entre Deus e o seu povo, que é quando Deus vem a esta terra e encarna na pessoa de Jesus Cristo. Isso. Obviamente que isso inicia uma nova etapa, muito distinta do relacionamento que, durante séculos, Deus estabeleceu com o seu povo, nomeadamente através de dimensões como o sacerdócio, no santuário, ou através dos profetas, a quem Deus entregava mensagens específicas de alerta para o povo. Agora, Cristo traz naturalmente uma nova dimensão e uma nova etapa. O próprio Jesus chamou-lhe uma nova aliança, no momento em que celebrava a ceia com os apóstolos e dizia que este era o sangue de uma nova aliança. Claro. Agora, esta nova revelação, estes novos parâmetros do relacionamento com Deus em Cristo, eles assentam sobre uma raiz, é evidente, sobre um tronco comum. Se quisermos, uma herança que representa um historial riquíssimo que seria impensável
a ideia de que esse historial tornou-se uma coisa obsoleta ou desnecessária. E porquê é que seria impensável? Porque esses séculos de relação entre Deus e o seu povo, que estão registados nas Escrituras, naquilo que nós chamamos Velho ou Antigo Testamento, são, na verdade, história de revelação. Claro. São revelação de Deus. Ora, a revelação de Deus não muda. Claro. Estas diferentes etapas colocam novas dimensões, como eu acabei de explicar. No Éden temos uma dimensão diferente no relacionamento. Isto não significa que o povo, quando começa a receber revelação da parte de Deus, por exemplo, quando no Monte Sinai Moisés recebe as tábuas, aquelas pedras escritas com o seu próprio dedo, isso não vai anular o que aconteceu no Éden. Claro. Porque ali a revelação não tinha a forma de 10 mandamentos, por exemplo. Mas havia outras formas de revelação da parte de Deus. Então, o cristianismo tem esta bênção. A Igreja, por isso, incorpora em si a bênção de um incrível e riquíssimo historial de revelação de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo vai afirmar coisas como de forma nenhuma Deus rejeitou o seu povo. Como é que ele o afirma? Dizendo que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Então, o que é que isto nos mostra? Basta pensarmos que as promessas messiânicas da vinda de um príncipe da paz, da vinda de um Messias libertador, essas promessas foram feitas a quem? Não foram feitas à Igreja cristã, porque a Igreja não existia ainda. Existia o povo de Deus, Israel, se quisermos, para entendermos melhor. Se as promessas de um Messias foram feitas a Israel, e se o Messias veio a Israel, veio aos seus. Claro. Foi o próprio Jesus que o disse, ele veio aos seus. Agora, entramos aqui na segunda dimensão que o apóstolo Paulo fala. A questão é que os seus não o receberam. Pois. E como os seus não o receberam, então, na verdade, a mensagem de um Messias Salvador, a mensagem de graça e de salvação, que, lembremos-nos, estava a ser pregada e vivida pelo povo de Israel, cada vez que um animal era levado ao altar, ao holocausto, era Cristo que ali estava representado. Claro. Quer dizer que Cristo não veio fazer uma ruptura com aquilo que se tinha passado. Cristo foi a consumação daquilo que os profetas diziam. O próprio Mestre, Jesus Cristo, contou parábolas, que é fácil recordar, dizendo que o Senhor, não é, foi embora, depois enviou o seu filho, não é? E quem tomava conta da vinha ainda matou o seu filho. Quer dizer, ilustrando que, na verdade, aquela vinha, que é uma ilustração... Era o seu próprio povo. Era o seu povo, era a sua terra. E desse ponto de vista não há uma ruptura, os homens não passaram a ser de Deus e antes não eram de Deus, não eram maus e passaram a ser bons. Cristo traz uma nova dimensão nessa relação. É por isso que podemos dizer que Paulo introduz aqui uma dimensão, um conceito muito importante mesmo em termos bíblicos, que é o conceito de remanescente. Esse conceito está claramente aqui retratado quando ele diz que neste tempo ficou um resto. Esse resto, um resto, fica sempre de alguma coisa que já existia. Esse remanescente vai se tornar, no fundo, a Igreja. Ou seja, vão ser aqueles que, mesmo que fossem de origem judaica, e lembremos que os primeiros cristãos eram todos judeus, Claro. simplesmente eram judeus que aceitaram pela pregação dos apóstolos que, afinal, Jesus era o Messias que sempre esperaram. Claro. Por isso é que podemos dizer que esse, como tu começaste, esse ensino comum de que há uma ruptura e que o Velho Testamento, que a Antiga Aliança não tem nada para nós, foi abolida ou esquecida, será negar a própria essência Ou seja, do cristianismo. não houve um corte com o passado. Não há um corte com o passado, há uma nova etapa na relação com Cristo. Essa nova etapa anula algumas coisas, mas essa nova etapa ela está baseada numa raiz muito importante. Vamos fechar este episódio com o Aprende Fazendo. Hoje poderíamos dizer o seguinte: Deus não rejeita ninguém por fazer parte deste ou daquele grupo ou denominação, seja o que for. Deus, na verdade, chama homens e mulheres de todos os povos para quê? Para serem fiéis à sua palavra e para conformarem a sua vida aos seus ensinos. Fez isso, pediu isso a Israel, pede isso a todos os cristãos, pede isso a si e a mim também. Nada mais por hoje, ficam as nossas despedidas, lembrando apenas que o nosso próximo episódio continuará
nesta linha de chegarmos ao fim do livro de Romanos, procurando tirar todo o sumo possível desta epístola que é tão rica e tão valiosa para todos nós. Então, encontro marcado para o nosso próximo episódio. Até lá.